Gabi, e o compliance, a gente estava mencionando até antes do podcast que a federação, o SESI, Senai e EL têm suas particularidades, né? Passam por auditoria e você bem mencionou, né, sobre o uso de recursos. E eu queria saber, numa empresa privada, por exemplo, como é que a gente implementa um sistema de compliance efetivo e como é que a gente comunica isso aos colaboradores? A gente estava mencionando também há pouco que são pequenas atitudes do dia ali que ditam o que é uma conduta ética, o que é uma conduta íntegra. Então, como é que a gente chega do porteiro à alta gestão de uma empresa que condutas eles devem ter no ambiente de trabalho? Perfeito, Líria. Quando o Aldemar me perguntou sobre a questão de como é que a gente tem um código de ética e como a gente chega isso aos colaboradores, é comunicação e treinamento. É você conscientizar seu time, é você trabalhar um endomarketing, é você estar disponível para um telefone, para um e-mail, para uma ligação, para uma reunião. Não se faz compliance se você não tiver a empatia com o outro. Nem todo mundo que faz errado, ele sabe que está fazendo errado. Ele faz muitas vezes errado porque ele não sabia qual era a outra forma de fazer. E é o compliance, junto com as outras áreas, que tem o dever de conscientizar e de orientar que todo mundo deve seguir aquela linha adequada da empresa. Numa empresa pequena, eu sempre digo que o compliance ele não é uma fórmula de bolo. Ele não tem uma forma que vai dar certo para uma empresa de médio, pequeno, grande porte. Mas eu sempre digo, tendo um apoio da alta gestão, o dono da empresa, imagina uma empresa pequena, uma padaria. O dono querendo implementar o compliance. Antigamente a gente entrava nas empresas e até hoje a gente entra e vê pregado na parede os princípios, a missão e os valores daquela empresa. Aquilo ali já é um código de ética e conduta, dizendo, minha gente, é isso aqui que eu preciso entregar e é dessa forma que eu entrego. E às vezes você diz, meu Deus, um canal de denúncia, como é que eu vou estruturar um canal de denúncia numa padaria? E às vezes é uma caixinha de acrílico no banheiro que você coloca lá uma sugestão, um elogio, uma crítica, uma denúncia, né? E às vezes você diz, meu Deus, como é que eu vou investigar uma situação dessa que o padeiro denunciou o outro? Porque estava usando mais massa para bolo do que o necessário. Você comunica ao gestor, ao seu dono da padaria. E o dono da padaria vai dizer, eu não aceito isso, eu chamo para conversar, eu remedio, eu dou uma chance. E se ele não se adequar, eu vou cortar esse comportamento daqui. Porque o compliance, ele fortalece cultura. Então, o apetite para o erro, a empresa precisa dizer qual é o erro que ela tolera e o que ela não tolera. Porque isso vai agir pedagogicamente para os outros. Então, às vezes, você não precisa ter um mecanismo de uma comissão de investigação, de um canal de denúncia, de uma política estruturada, quando eu estou dando exemplos aqui do dia a dia de uma empresa pequena e que você consegue dar uma diretriz de como você espera que sua empresa se porte de maneira íntegra e ética. Pois é, tem inclusive, claro que tem aspectos muito básicos que se espera de uma empresa e dos seus colaboradores, de honestidade, de compromissos de não ser tolerante com a corrupção e outras questões que são essenciais. Mas consumidores, a sociedade tem sido cada vez mais exigentes. A senhora que tem uma vivência e tem conhecimento nesse setor, que considera que é fundamental para considerar uma empresa íntegra? Aldemar, a principal regra para uma empresa ter uma cultura fortalecida de ética e de integridade é o exemplo. É o que você faz quando ninguém está lhe observando. É o que você faz sem você aguardar que o outro lhe convalide ou lhe posicione daquela atitude. Né? Então, assim, você ser ético quando ninguém está vendo, ou você ser íntegro quando ninguém está vendo, isso é um valor fundamental para a pessoa. E quando você tem isso enraizado na cultura de uma empresa, né, que os seus colaboradores tenham isso como um valor inestimável, você fortalece muito essa cultura de integridade. Então todo mundo começa a ver a empresa como uma empresa sólida do ponto de vista que ela é intolerável a ilícitos e a desvios. E ela faz isso premiando atitudes éticas, valorizando aquele que fez o certo e também controlando aquele que fez errado. Porque se você premia também o que fez certo, o íntegro e o certo, mas você não remedia o errado, você conflitua os seus valores dentro da empresa. E não adianta, a empresa precisa ter valores bem posicionados. O que faz o compliance ser uma área estratégica é porque ela trabalha com previsibilidade. Quando você tem previsibilidade do que você fizer ou do que você não vai fazer, aquilo tem consequências, você tem processos bem estabelecidos, fluxos e procedimentos a serem seguidos e você tem colaboradores com menos achismo,
usando menos juízo de valor e trabalhando mais sobre a visão do que aquela conduta, tendo ação e tendo a consequência diante daquela conduta e daquela decisão no dia a dia.